Na atividade de hoje, a gente vai falar sobre a parametrização do módulo de escrita fiscal. Bom, então dentro desse trabalho, a gente vai falar sobre os procedimentos para ser feita a escrituração dos documentos fiscais DANF, cupom fiscal, entre outros, no módulo de escrita fiscal de uma empresa. Então, para começar, a gente vai falar dos parâmetros. Então, para cada empresa cadastrada, é necessário que sejam definidos os parâmetros da mesma. E esses procedimentos, ele permite que nós determinamos algumas configurações da empresa que vai ser importante no trabalho de escrituração fiscal. E entre essas configurações, nós decidimos, por exemplo, os impostos que a empresa utilizará, o regime de tributação na qual ela se enquadra. Então, para a gente definir esses parâmetros, a gente precisa prosseguir da seguinte maneira, de acordo com esse primeira print, a gente vai verificar se a empresa que a gente deseja definir, ela está ativa. A gente vai clicar no menu controle, na opção parâmetros, para abrir a janela parâmetros da empresa, que é essa janela. E dentro desses, a gente vai colocar os códigos, a sigla, no caso ICMS, ISS, IRPJ, IRPF, o que a nossa empresa ela vai utilizar. Fazendo isso, a gente vai incluir. Depois que a gente faz todo esse processo, a gente tem a guia geral, né? E impostos. Então, cada maneira ela deve ser prosseguida da forma correta para que os impostos, as tributações, elas sejam feitas de maneira adequada. Depois, a gente vai para a guia federal, que é essa segunda foto, que vai falar um pouquinho, onde a gente vai informar todos os dados necessários para enquadrar a empresa no regime federal, além das outras informações utilizadas para a apuração dos impostos federais. Então, ali a gente vai colocar o período de vigência, a descrição, o enquadramento, qual que é o fato gerador das retenções, né? No caso ali, IRPF sobre a entrada, IRRF sobre a entrada, sobre saída aos serviços, CRF sobre a entrada, sobre saída aos serviços. Então, todos esses a gente vai falar se a gente vai fazer a utilização ou não. Feito isso, a gente vai para a guia opções, que é essa daqui. E nessa guia opções, a gente vai preencher de acordo com o que a nossa empresa ela se enquadra. Por exemplo, ela é optante pelo Simples Nacional, ela é um microempreendedor individual. Então, caso essa empresa, como foi o caso dessa, ela seja optante pelo Simples Nacional, a gente vai clicar na opção de conteúdo contábil tributário para realizar a pesquisa direta via as tabelas e roteiros para essa opção de sistema. É microempreendedor individual? Então, caso ela seja optante pelo sistema de recolhimento, ou seja, pelo Simples Nacional, o CIMEI, a gente vai clicar no botão conteúdo tributário para realizar a pesquisa direta via tabelas e roteiros para essa opção de sistema. Aí tem ali, processo a filiais é filial? Então, caso a empresa que a gente esteja definindo, ela possua filial ou ela seja uma filial, a gente precisa colocar essa opção. Então, é optante pelo programa Minha Casa Minha Vida? São todos os dados que a gente deve ir preenchendo para poder ir dando a sequência dentro dos fatos, né? Depois disso, a gente vai lá para essa segunda foto, onde a gente fala um pouquinho sobre a guia IRPJ CSLL, perdão. Dentro daqui, a gente vai selecionar a opção desejada dentro desse tópico para poder a gente fazer as deduções. Então, as deduções dos nossos impostos. Então, a gente deve selecionar a opção dedução de 1/3 de COFINS. O COFINS ele passou de 2% para 3%, sendo assim é permitido fazer a dedução de 1/3
do valor pago para o COFINS e na CSLL. Feito isso, a gente vai ir preenchendo. Ali no caso, se a nossa empresa ela exclusivamente é prestadora de serviços, com receita bruta anual de 120 mil, então não considerar saldo, então todos os dados ali que a nossa empresa ela vai se enquadrar, a gente utiliza. Feito isso, a gente vai para essa outra aba que a gente vai falando um pouquinho sobre a guia PIS/COFINS. Nessa guia PIS/COFINS, ela somente estará habilitada se pelo menos um dos impostos, ou PIS, COFINS, PIS não cumulativo, COFINS não cumulativo, substituição tributária ou COFINS com substituição tributária, ele estiver informado na vigência. Então, caso ele não esteja informado da vigência, não vai acontecer isso. A gente não vai conseguir abrir essa aba para poder fazer os cálculos. Então, é uma aba que a gente vai calcular ou não calcular o PIS com incidência, por exemplo, cumulativo de 12 de 2002, não calcular COFINS com incidência cumulativa a partir de 2 de 2004. Então, são alguns dados que a gente vai utilizando aos poucos. Nesse outro quadro de guia geral, a gente vai falar um pouquinho sobre a apuração. Então, no quadro de apuração, que é esse segundo, a gente vai falar sobre o conteúdo contábil tributário. Então, nós vamos clicar nessa apuração aí, nessa partinha alaranjada, para realizar a pesquisa direta via as tabelas e roteiros para a opção do sistema. Então, feito isso, a gente vai estar lá selecionando qual que é o regime. É regime de competência? É regime de caixa? Qual que é a forma de cálculo? Nesse caso, foi conforme NCM Serviços. Lembrando que esse ano de 2022 teve algumas alterações referente à NCM. Em questão de números, alguns foram alterados, outros foram excluídos, outros novos foram lançados e assim por diante. Já nesse próximo slide, que a gente fala um pouquinho sobre as informações, então a gente vai falar sobre as informações referentes ao regime, qual que é o nosso código de acesso, o regime estadual ele é normal, a tabela é federal. Então, a gente vai colocando dados por dados ali para poder ir preenchendo. Aí tem a nossa atividade, ele é um comércio, é uma indústria, é um serviço de anexo 3, por exemplo, ali, como colocado. Então, cada um a gente tem que preencher da forma correta para não ir dando erro. Porque os impostos, os tributos que a gente paga, é tudo correlacionado ao que a gente faz, ao nosso serviço, à nossa prestação de serviço. Então, todos eles devem ser colocados da maneira correta. Já nesse outro quadro, a gente fala um pouquinho sobre, dentro dos parâmetros da empresa, se dentro das opções, no caso, até 2007, como foi o exemplo colocado, teve creche, pré-escola ou estabelecimento de ensino fundamental, vai calcular o simples, ME ou EPP, então vai calcular o simples do ISS, são todos os dados que devem ser colocados da maneira correta. Feito isso, abre essa outra que fala também sobre... Só um minutinho. Essa outra que ela fala um pouquinho sobre a questão do guia estadual. E nesse guia estadual, a gente vai informar todos os dados necessários para enquadrar a empresa no regime estadual, além de outras informações utilizadas para a apuração dos impostos estaduais. Então, ali, o regime é simples nacional, a apuração ela é consolidada, qual que é o porte, é simples SC, o SPED fiscal, ele tem perfil, ele não tem perfil.
Então, todos esses dados ele deve ser colocado. Nessa outra, a gente já vai falar um pouquinho sobre as opções. Então, qual que é a substituição tributária? A gente vai deduzir o valor de substituição tributária por base do IRPJ, o CSLL. Então, como que vai prosseguir essas opções, né? Feito isso, a gente entra dentro desse guia incentivos. Nesse guia incentivos, a gente vai colocar todos os dados. Então, a gente vai colocar dentro da parte do incentivo, vai calcular o fundo social sobre o valor contábil da nota, vai calcular para operações com os impostos ICMS e substituição tributária, outros incentivos. Então, houve outros incentivos. Todos esses outros incentivos, ele deve ser colocado caso tenha havido. Caso não tenha havido, a gente só vai adicionar ali no caso e depois vamos fechar essa guia que a gente já finalizou ela. Depois, a gente tem a nossa outra guia, que é esse segundo quadro, que é a guia livros informativos. Então, a gente vai falar sobre livros informativos ali, sobre no caso, escrituração, livros informativos. Então, nota de saída sem os impostos ICMS gerar valor contábil. Então, a gente vai selecionar a opção isenta, não tributada, para que o valor contábil ele seja gerado na coluna isentas ou não tributadas. Aí, feito isso, a gente tem a opção outras, que no caso, para que o valor contábil ele seja gerado na coluna outras. Então, tem todos ali os dados que a gente precisa seguir. Depois, como mostra essa outra aba, a gente fala sobre o guia municipal. E nesse guia municipal, a gente fala sobre o enquadramento, que fala sobre o regime, no caso é o Simples Nacional, então a gente vai selecionar sobre qual faixa será calculado o Simples Municipal, do Simples Nacional. Aí tem o fato gerador, que a gente vai estar colocando ali, a nossa emissão, e a gente vai concluir essa parte. Depois disso, tem a parte que fala sobre, como mostra nesse segundo quadro, que ele vai falar um pouquinho sobre a guia contabilidade. Nessa guia contabilidade, deverá ser informada a forma que irá ser contabilizado os lançamentos contábeis provenientes do módulo domínio escrita fiscal. Então, como é esse segundo mostrado, né? Então, a gente vai selecionar a opção gerar lançamentos contábeis para que o sistema ele possa gerar automaticamente os lançamentos contábeis para o módulo domínio contabilidade. Então, é o módulo que nós, da área da contabilidade e dentro do manual, a gente está utilizando para poder aprender um pouquinho mais, desenvolver ele em todos os quesitos. Feito isso, depois a gente vai para esses tipos de lançamento. Então, vai ter entradas, vai ter saídas, serviços, reduções, resumo do movimento, bilhete de passagem, cupom fiscal eletrônico. Então, tudo que se tiver dentro dessa tabela, a gente precisa colocar. Feito isso, a gente abre a guia geral, que vai falar um pouquinho sobre as opções. Então, a gente vai agrupar os lançamentos das filiais. A gente vai gerar contabilização de PIS, COFINS separadamente por filial. Vamos gerar lançamento de crédito de PIS, COFINS conforme o valor da nota. Então, tudo certinho a gente tem que colocar de acordo com cada tipo de imposto, cada tipo de tributação que a gente opta. Feito isso, a gente vai para a guia ajustar o valor presente. Então, a gente no quadro
ajuste o valor presente, nós vamos selecionar o campo, onde a opção efetuar lançamentos contábeis ao valor presente, ela somente estará habilitada quando a opção gerar lançamentos contábeis ela estiver selecionada. Aí tem efetuar lançamentos contábeis ao valor presente, tem contabilizar os juros do valor presente em contas específicas somente estará habilitada quando algumas opções elas estiverem finalizadas. Aí, feito isso, a gente abre a outra telinha, que ela fala sobre a guia definição das contas. Então, essa guia definição das contas, ela vai estar habilitada quando a opção EFD contribuições ela estiver selecionada na guia contabilidade, estiver desmarcada a opção gera lançamentos contábeis e no cadastro de empresa no botão módulos estiver desmarcada a opção contabilidade. Então, quando isso acontece, a gente consegue a guia definição de contas. Essa primeira tabela que fala sobre a guia honorários, a gente pode efetuar a integração do módulo domínio escrita fiscal com o módulo domínio honorários, e essa opção ela será útil nos casos em que o escritório ele efetue pagamento dos impostos para seus clientes e efetue a cobrança através do módulo de domínio honorários. Então, aí no caso abre essa telinha, né? Que ela vai ser preenchida de acordo com o domínio honorários. Depois a gente tem a guia reduções, que é a guia, no caso, reduções Z. Então, a gente vai vamos informar o cliente, a conta contábil e o acumulador da redução Z que será lançada. Então, esse campo do cliente padrão, ele será obrigatório e nós devemos informar um cliente com a mesma UF da empresa. Caso nós vamos informar um cliente com a UF diferente, será emitida a seguinte mensagem, que o cliente ele deve ser da mesma UF da empresa, então ele não será aceito, não é tão simples assim. Depois disso, a gente vai entrar dentro da guia personaliza, que nessa guia personaliza, que é essa primeira colocada, nós vamos definir os itens que auxiliam na digitalização das notas, cadastros, controles fiscais, além de definir os informativos que serão gerados pela empresa. Então, ali a gente tem o período, tem o código do município, tem regerar lançamentos contábeis, alterar os campos, entradas, saídas e serviços, reduções Z, bilhetes de passagem, cupom fiscal eletrônico. Então, tudo que a gente precisa, as informações que a gente precisa vai estar ali dentro. Com isso, a gente passa para a nossa outra guia, onde é esse segundo quadro, que é outra guia geral. E nessa guia geral, a gente vai falar sobre verificar a inscrição estadual, controlar contas ao pagar e receber, usar cadastro de tabelas municipais, utiliza o domínio cliente. Então, tudo que a gente realmente utiliza deve estar marcado dentro desses quadros. Então, a gente não pode deixar, não pode esquecer da opção que a gente realmente utiliza estar ali lançado, porque um erro, mesmo que ele seja pequeno, irá modificar significativamente a nossa questão final. Feito isso, a gente vai para a guia lançamentos. Então, aqui no caso é o lançamento de notas. Então, a gente vai selecionar a opção informar dados de ECF somente no último segmento. Vamos selecionar o campo para que a digitalização de notas de saída segmentadas de espécie cupom fiscal. CF, somente após a digitalização do último segmento, ela seja aberta e a janela outros dados para ECF. Depois disso, a gente entra no guia informativos federais,
que é esse guia onde a gente vai selecionar as opções se vai gerar SPED fiscal, se gera o SPED contábil inventário, gera o SPED contábil contas a pagar e receber, qual que é se gera EFD, REINF, então tudo ali deve ser discriminado da maneira correta, colocado certinho, tem o guia SPED, então tem as movimentações que é feita, tem os repasses, tem todos os dados ali que eles devem ser colocados, tem a movimentação vinculada às associações esportivas. Então, se caso tem isso, deve ser colocado, né? Depois, a gente abre essa guia informativos estaduais. Nessa opção, nós deveremos selecionar os informativos estaduais que serão gerados pela empresa. Então, como colocado aqui, ele gera o Sintegra, gera o SCANT, CTB, gera o arquivo de convênio. Então, todos que eles são gerados devem ser colocados. Então, a gente deve selecionar a opção gera o Sintegra caso a empresa ela seja obrigada a apresentar o informativo Sintegra. Gera o movimento de produtos para o Sintegra, para que toda a movimentação de produtos ela seja informada automaticamente no Sintegra. Gera livros eletrônicos, gera o Scank CTB. Então, são todos os dados que ela necessita para que possa ocorrer da maneira correta essa parte dos parâmetros de escrituração fiscal, né? Aí tem essa outra guia, que é a guia saldo inicial. Então, deverão ser colocados, nós devemos colocar os saldos credores ou devedores apurados referente ao período imediatamente anterior ao atual, como colocado aí o SMS, ISS, IRRF, PIS não cumulativo, ISS retido, COFINS não cumulativo. Então, todos os dados que se enquadram, eles devem ser mantidos e devem ser colocados. E, por último, é o guia domínio cliente. Então, ela somente será habilitada se a guia personaliza, a subguia opções, o campo utiliza domínio cliente, ele estiver selecionado. Então, nesta guia, nós devemos fazer a integração do módulo domínio escrita fiscal com o módulo domínio cliente. Então, assim, ali vai ser colocada a definição de cadastro, que é o módulo para cadastro de grupos, unidades e produtos, no caso contábil. Bom, essa foi a abordagem que eu utilizei dentro do conteúdo proposto. Então, a gente vai informar esses dados. Então, na janela parâmetros da empresa, nós vamos gravar as informações. Feito essa parte de gravação das informações, nós finalizamos a parte dos parâmetros de escrituração fiscal. Para compor esse trabalho, eu utilizei o Manual Domínio Sistemas da Escrita Fiscal. Muito obrigada!